Hoje nós iniciamos um tema novo e eu estava com muita expectativa para esse tema, porque é um assunto que eu gosto demais de tratar. E o tema que nós vamos iniciar hoje se chama liderança extraordinária. Liderança extraordinária. Eu não tenho dúvida de que um dos chamados da igreja é levantar líderes para assumirem o papel na sociedade, na igreja, na família, para o cumprimento do chamado de Deus. E eu creio que no nome de Jesus, aqui no nosso meio, nós estamos forjando e formando líderes que vão assumir essa responsabilidade. Amém? Quantos aqui exercem liderança em algum nível, seja em casa, seja no meio corporativo, seja na igreja? Quem exerce liderança em algum nível, levanta sua mão. Maravilha, glória a Deus por isso. Eu creio que esse tempo vai ser um tempo de edificação, encorajamento, capacitação para o exercício da liderança. Por esse motivo, desde já eu quero te encorajar a não perder nenhum culto, porque certamente você vai receber ferramentas valiosíssimas acerca de liderança durante esse período, como também aproveitar as ferramentas que nós temos para além do culto, como por exemplo o grupo pequeno. Toda semana a gente está compartilhando sobre a palavra pregada, bem como também o estudo bíblico, que é disponibilizado toda semana no canal da Onda Dura, para que você possa ter acesso a um aprofundamento ainda maior do conteúdo bíblico que foi exposto nos cultos durante a semana. Enfim, tem muita ferramenta para você crescer, desenvolver a sua fé e a sua liderança. E nós vamos falar sobre liderança a partir do livro de Êxodo. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir em Êxodo, capítulo de número 1. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Primeiro, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia formam o Pentateuco. Tanto Gênesis quanto também Êxodo convenciona-se que foi escrito por Moisés. Tanto é que é uma continuidade um livro do outro. A gente olha para Gênesis, a gente percebe a preocupação com o relato da criação. Não um relato científico, mas um relato espiritual, do Deus Criador dos céus e da terra ali manifesto. Bem como também nós percebemos na narração de Gênesis a derrocata da humanidade pecando contra o seu Criador. E mais à frente nós percebemos um Deus de misericórdia e de graça, que dá gratuitamente ao patriarca Abraão uma promessa, dizendo: Abraão, a sua descendência será fértil, se multiplicará, ainda que aqueles que vieram antes de você, seus ancestrais, tenham pecado, e você mesmo seja um pecador, eu lhe abençoarei, e você será uma bênção para todas as nações do mundo. Olhe para as estrelas do céu, conte elas, se sequer você pode contar. Olhe para a areia, tente contar ela, se é que você pode contar. Assim será a sua descendência. E o que acontece então, é que esse Deus que prometeu esse cuidado, essa graça sobre a descendência de Abraão, ele demonstra-se fiel a essa promessa, a partir do livro de Êxodo. Porque o livro de Gênesis encerra contando a história de um homem chamado José. Todos aqui já ouviram falar de José? O da novela, da Record? Já ouviu falar? José é um dos 12 patriarcas, filho de Israel. E José, ele vive uma história um tanto quanto curiosa. O seu pai, ele decide dar a José uma capa de marca top, e os 11 irmãos de José invejam, não a capa propriamente, mas o que aquela capa representava um favor, representava uma graça, representava uma misericórdia, um amor, e tomados de inveja, ciúmes, o que esses 11 irmãos fazem é algo deplorável e terrível. Eles tramam a morte de José, mas não têm coragem de fazê-lo.
Então o que fazem é vendê-lo como escravo e dramatizar a morte de José por seu pai Israel, acreditar que ele havia morrido com um ataque. Então José vai para o Egito, e ele chega no Egito e vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Potifar tinha uma mulher perigosa, para não dizer outra expressão, mulher perigosa, e ela dá em cima de José, e José sai correndo, e ela, ofendida por isso, então delata José como assediador, e ele é preso então como assediador no cárcere. Lá no cárcere, José se destaca entre todos os prisioneiros como um homem de valor, princípios, ética, conduta, ao ponto de que em certo momento Faraó, o rei do Egito, tem um sonho meio estranho que ninguém interpretava. Então ele procura em todo o seu reino alguém que pudesse interpretar. E José, cheio do Espírito Santo, interpreta o sonho de Faraó de uma forma precisa, ao ponto de que Faraó se impressiona, e diante dessa interpretação de sonho, Faraó não apenas fica pasmo com a habilidade, com a sensibilidade de José, mas o destaca e o coloca como governador do Egito. E agora o Josézão da capa, chique, se torna governador do Egito. E esse era o momento perfeito para a vingança. Era o momento perfeito para ele cantar: a minha vitória tem sabor de mel. Mas ele não canta. Pelo contrário, ele estende misericórdia a seus 11 irmãos, traz toda a sua família para o Egito, porque toda a terra estava passando por uma fome terrível, apenas o Egito tinha armazém suficiente para suportar aquele momento de desnutrição e assim por diante. Então José abriga toda a sua família no Egito, e lá no Egito eles prosperam muito, nas terras de Midian, que ficam na beira do rio Nilo. Eles se desenvolvem, se multiplicam e crescem demais. E aí então chegamos em Êxodo capítulo 1. Você está com a sua Bíblia aberta? Acompanhe a leitura a partir do verso de número 1. Esses são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com sua família. Olha a escalação desse time: Rúben na ponta esquerda, Simeão na ponta direita, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todo desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo o Josézão, que já estava lá. Com o tempo José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Repita comigo: toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos, multiplicaram-se tanto, que se fortaleceram e encheram a terra. Vamos orar mais uma vez? Baixa a cabeça e feche seus olhos. Senhor, obrigado por sua graça e misericórdia. Te louvamos pela tua palavra e clamamos a ti: fala conosco por meio dela. Dá-nos iluminação, entendimento e sensibilidade para ouvir a tua voz, e que ao ouvir a tua voz consertemos nossas veredas e caminhos para não pecarmos contra ti. Nós precisamos do Senhor, e por isso oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O que acontece? Israel, o pai dos 12 patriarcas, formou um timaço. Era uma seleção tipo seleção brasileira de 2002, entendeu? Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, enfim, era um time imparável. Os 12 patriarcas, você sabe o que são os 12 patriarcas? Já ouviu falar, não ouviu? Os 12 patriarcas são tidos e conhecidos como os 12 pais de Israel, que formam as 12 tribos de Israel, que depois, mais à frente, é dividida entre a tribo do sul, do norte, enfim, num conflito posterior. Mas, a princípio, eram homens fortes, valentes, herdeiros da promessa de Deus, e que conduziram suas famílias de tal maneira que elas prosperaram, cresceram, se multiplicaram muito.
12 líderes, 12 homens valentes. Mas o que o texto diz é que esses homens morreram. Sabe por quê? Porque todos os homens morrem. Toda geração passa. O texto de Atos, por exemplo, lembra que Davi serviu a sua geração e depois morreu e o seu corpo apodreceu. Ou seja, toda geração passa. Nós somos eternos, mas não somos imortais. Nós vamos morrer. Em Cristo recebemos a vida eterna, mas a nossa vida chegará a um fim, e nós só temos essa vida para manifestar a graça, a misericórdia de Deus e cumprir os seus desígnios eleitos a nós. E isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo preocupante, porque o que o texto retrata é que a nação de Israel no Egito crescia e se multiplicava. Aliás, diga-se de passagem, ela crescia tanto porque essa foi a promessa de Deus. A promessa de Deus, lembra? Estrelas, areias, era essa. Israel seria fértil, uma grande nação. E não apenas era a promessa de Deus, como também era a resposta do chamado de Deus, de eles serem férteis e se multiplicarem, que, diga-se de passagem, continua sendo o nosso chamado. Deus chamou o seu povo para que o seu povo cresça. A igreja não é um clube fechado. A igreja é a embaixada do reino de Deus para multiplicar o reino de Deus por toda a terra. Por esse motivo, inclusive, usando da ocasião e da oportunidade, pessoas que vêm com um discurso do tipo: a igreja verdadeira são as igrejas pequenas, as igrejas que as pessoas conhecem umas às outras. Gente, não tem nada de pecado errado uma igreja pequena, amém? Mas tudo de errado com uma igreja que não quer crescer, porque o chamado da igreja é para o crescimento, é para a multiplicação, é para pregar o evangelho a toda criatura. Eu posso ouvir um amém para isso? E a nação de Israel fazia isso. Eles eram férteis e se multiplicavam. Aliás, lembra o teu irmão que ele tem que fazer isso aí do seu lado? Olha para ele e diga: seja fértil, multiplique. Se é a tua esposa, aproveita, diga a ela: seja fértil, multiplique. Aleluia. Que venham os próximos 5 filhos. Mas presta atenção, Israel estava crescendo, se multiplicando, avançando, estava se tornando uma grande nação. Mas qual era o problema? Os líderes de Israel haviam morrido. Lembra? O Dream Team, os 12 haviam morrido. Quem agora lidera Israel? Quem agora direciona essas milhares e milhares e milhares de pessoas e famílias? Como esse povo agora vai ser direcionado? Israel está diante de uma crise semelhante, por exemplo, àquela que a gente vive no futebol. Quem aqui é um entusiasta do futebol brasileiro? A gente está mal das pernas, vamos combinar? Misericórdia. Senhor, tenha misericórdia da seleção brasileira, por favor. Quero que meu filho veja o Brasil ganhando uma Copa do Mundo. Aleluia. Uma crise de uma nação grande. Quantos clubes de futebol a gente tem no Brasil? Quantos brasileiros a gente tem no Brasil? Uma nação grande. Mas a pergunta é: quem lidera essa nação? Quem lidera ela? Por exemplo, fazendo um comentário futebolístico, a eliminação do Brasil na última Copa do Mundo só retratou falta de liderança. Quem lidera aqueles meninos que estavam lá em campo? Por que eles foram para o ataque, pelo amor de Deus? Uma pergunta que não quer calar para quem gosta de futebol, não é? Pelaram o jogo todo para marcar um gol, marcaram, e foram tentar marcar mais gol. Por quê? Sabe por quê? Porque não havia quem liderasse. Falta de liderança. Não é falta de habilidade. O Brasil tem jogadores habilidosíssimos.
Mas não adianta ser uma grande nação, ser um grande povo, se não existem grandes líderes. E nós vivemos essa crise. É uma crise meio que institucional, por exemplo. Muitos desacreditam em autoridades, lideranças. Muitos não querem fazer parte de igreja porque dizem: eu não me submeto a homens, eu me submeto a Jesus. Como se fosse muito espiritual falar isso, mas tudo bem. Muitos querem viver uma vida rebelde, meio anárquica, porque não acreditam mais em instituições, organizações, estruturas governamentais, assim por diante. E é óbvio que eles têm motivos lícitos para isso, mas ao mesmo tempo eles têm tantos outros motivos conspiracionistas. E tirando o mérito disso tudo, é muito importante que nós saibamos que o meio pelo qual Deus escolheu governar a terra até que Ele venha, é por meio de autoridades estabelecidas por Ele. Por exemplo, Paulo fala em Romanos capítulo 13, de verso número 1, não existe autoridade que não seja delegada pelo Senhor. Ou o profeta Jeremias diz que Deus mesmo concederá líderes para liderar o seu povo. Em outras palavras, essa conversa de liderança, de autoridade, não é uma conversa corporativa, ela é uma conversa espiritual. Deus estabelece seu reino por meio de autoridade e por meio de liderança, e por isso Ele levanta líderes dotando de dons especiais para que sirvam ao seu povo. A.W. Tozer, ele diz o seguinte: onde há grande necessidade, Deus sempre providencia grandes líderes. É maravilhoso isso, porque o que nós percebemos de maneira muito clara a partir dessa frase, é que de fato, por exemplo, da onde surgiu essa música? Estamos levitando aqui, Dani. O que nós percebemos de forma muito clara, é que quando existe um caos, Deus levanta líderes, para que possam liderar em meio ao caos e tirar o povo desse caos. Espera aí, tem uma informação técnica chegando. Ah, tá bom. Não, o Corinthians não caiu. Não, só um aviso que eu esqueci de anunciar os novos membros, mas a gente avisa no final. Tá tudo certo. Fica na paz, tá tudo sob controle. Quando o mundo está em caos, quando há grande necessidade, Deus providencia grandes líderes. Por exemplo, na lista de dons que Paulo fala em Romanos, no capítulo de número 12, ele diz o seguinte: se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: sim, Deus dá dons de liderança para que exerçamos liderança. Deus capacita homens e mulheres para liderarem o seu povo. Todo povo precisa de líderes. De forma curiosa, eu perguntei para o ChatGPT a seguinte pergunta. A pergunta foi: ChatGPT, por que ovelhas precisam de pastor? E o ChatGPT me deu uma resposta bem filosófica, e eu gostei da resposta e quero passar para vocês. Ele respondeu o seguinte: olha, 5 motivos. Primeiro, ovelhas precisam de pastor por causa que elas precisam de orientação. Ovelhas precisam saber para onde ir, precisam de direção. Um povo sem líderes é um povo sem direção. Pode até crescer, se multiplicar, mas não sabe para onde ir. Segundo, ovelhas precisam de pastor para proteção. Ovelhas são vulneráveis. Lembra no Salmo 23, que na narração do bom pastor, é narrado o bom pastor com em uma mão um cajado e na outra mão uma vara. Esse retrato do bom pastor retrata um pastor que com o cajado pastoreia as ovelhas, mas que com a vara afasta os lobos e também disciplina as ovelhas, protegendo elas. O ChatGPT ainda falou que ovelhas precisam de pastores por causa dos cuidados da sua saúde, que elas não sabem tratar as suas doenças sozinhas, elas precisam ser tratadas.
Ainda o ChatGPT disse que elas precisam de alimentação e hidratação. Isso é maravilhoso, o Salmo 23 fica muito bem descrito. O Senhor é meu pastor e nada terei falta, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas. O retrato de Salmo 23 está dizendo sobre um pastor que guia ovelhas para beber água, porque se elas não beberem água, elas morrem desidratadas. Ovelhas precisam de pastores para encontrarem água. Ovelhas precisam de pastores para encontrarem pastos verdejantes, para se alimentar, porque senão elas morrem desnutridas. Ainda o ChatGPT respondeu dizendo: ovelhas precisam de pastor para viver em unidade. Isso é muito curioso. Sabe por quê? Uma ovelha sozinha, ela é suscetível e vulnerável. Mas uma ovelha junto ao rebanho das ovelhas, ela é forte e não vulnerável. É maravilhoso nós pensarmos que juntos nós somos fortes. Como somos fortes. Quando o povo é liderado, guiado e direcionado, a sua força vem à tona. Agora, o que é retratado aqui no início do livro de Êxodo é muito curioso. O povo crescia e se multiplicava, era uma grande nação, mas todos os líderes haviam morrido. E a pergunta que surge no texto é qual? Quem agora vai liderar esse povo? Quem agora vai liderar essa grande nação? Porque uma coisa que nós precisamos saber é que não existe vácuo de liderança, não existe vácuo de poder. Aonde existe um líder que é deposto, rapidamente outro líder assumirá essa posição e esse cargo. Não existe vácuo de poder na política, não existe vácuo de poder no meio corporativo, não existe vácuo de poder no mercado imobiliário, no mercado de ações, não existe vácuo. O problema disso é que uma vez que esses 12 homens de Deus morreram, a pergunta é: quem assumiu essa liderança? Quem assumiu essa bronca? E aí então eu fiz uma pergunta para o ChatGPT. E a pergunta que eu fiz para o ChatGPT, por segundo, foi: quem são os líderes da nossa geração? E eu fiquei assustado com o ChatGPT. Mas ele me confirmou uma frase de um provérbio oriental que você deve ter ouvido em algum lugar, que diz o seguinte: homens fortes criam tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Aqueles 12 pais guiaram o povo para a prosperidade. O povo estava bem estabelecido, prosperando, crescendo, avançando. O resultado foi que todos eles morreram. E agora, quem poderá nos defender? Quem vai liderar esse povo? E eu faço esse paralelo porque eu penso muito nesse texto, na nossa realidade enquanto Brasil, por alguns motivos. Por exemplo, você sabia que em 1990, no Brasil, era estimado cerca de 9% de evangélicos no Brasil? E que agora, contemporâneo a nós, a estimativa de evangélicos no Brasil é de 32% da população brasileira? E que a estimativa do IBGE aponta que no ano de 2032 os evangélicos serão 42%, superando inclusive os números de católicos no Brasil. Uma coisa que é inegável é que a igreja protestante no Brasil está em pleno crescimento. Mas a pergunta é: quem são os líderes? Porque não adianta nada crescer, se multiplicar, se não houver quem lidere. Deixa eu lhe falar uma coisa: não adianta você ter uma grande família se você não lidera a sua família. Não adianta você ter uma grande empresa se você não lidera a sua empresa. Não adianta você ter um grande grupo pequeno se você não lidera esse grupo pequeno. Não adianta nada sermos uma grande igreja se não houver liderança dessa igreja.
Esse povo, ainda que crescesse, se multiplicava, estava em uma crise de liderança, bem como eu acredito que nós estamos. Por quê? Eu perguntei para o ChatGPT. Quem são os líderes da nossa geração? Olha a resposta do ChatGPT. Primeiro, Elon Musk. Já ouviu falar dele? O cara mais rico do mundo, que quebrou com a frase dos coach agora, foguete da ré. Elon Musk. Primeiro citado pelo ChatGPT. Segundo, Malala, que luta pelos direitos humanos. Terceiro, Greta Thunberg, que luta pela ecologia e assim por diante. Você deve ter ouvido falar dela. Quarto, Satya Nadella, CEO da Microsoft, pioneira em inovações e tecnologia. E quinto, Papa Francisco. E eu fiquei olhando para o ChatGPT e fiquei me questionando. Será que essa seleção seria a seleção dos 12 patriarcas de Israel? Não quero entrar em méritos e nem juízo de valor de cada um, ok? Mas vamos combinar? Uns já estão com o pé na cova, então não dá para falar que lidera uma geração. Outros não têm valores e princípios que a gente pode dizer, uau, ele nos representa, ou ela nos representa. E a pergunta que sobra é, quem lidera a nossa geração? Quem lidera a nossa geração? Porque não existe vácuo de liderança. Quem lidera a nossa geração? Porque se nós formos olhar para uma história recente, numa geração passada, por exemplo, a gente vai ver o Dr. Martin Luther King liderando o fim da segregação racial nos Estados Unidos da América, por meio da palavra de Deus, diga-se de passagem. Ou uma geração ainda anterior a Martin Luther King, a gente vai ver William Wilberforce, no parlamento inglês, lutando pelo fim da escravatura na Europa. E a pergunta é, quem são os Ronaldinhos da nossa geração? Quem é o Dida da nossa geração? Quem vai segurar a bronca da nossa geração? E sabe qual é o problema dessa resposta? Que aqueles que têm liderado os nossos filhos é o P. Diddy, misericórdia, é a Anitta, e eu nem vou falar nome de políticos para não mexer nas vaidades de ninguém. Grande problema é que nós podemos ser grande, mas se não tivermos grandes líderes, nós continuamos fadados à escravidão. E isso fica muito enfático e claro a partir do verso número 8. Olha o verso número 8 de Êxodo, capítulo de número 1. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei. Lembra? Não existe vácuo de liderança. Os patriarcas morreram. Agora no Egito foi estabelecido um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. E aqui está uma informação importante nós sabermos. Deixa eu lhe falar uma coisa, se os teus netos lembrarem de você, você já foi um grande homem. Porque a grande possibilidade é que na primeira geração dos nossos filhos, nós já sejamos esquecidos. Imagine, esqueceram de José. Ei, José, é o José da Record, quem esquece dele? Esqueceram de José. E por esquecerem de José, olha o que acontece. O rei disse ao seu povo, vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso, mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Assim os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, 2 cidades que serviam de centros de armazenamento para Faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado, tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar a argamassa, a produzir tijolos e fazer todo o trabalho no campo. Eram cruéis em todas as suas exigências.
Olha o que acontece aqui. Um grande povo, que agora não tem mais líderes, e ainda que seja grande, agora é subjugado pela perversidade, pela malignidade de Faraó, que faz pouco caso da memória de José e dos filhos de Israel, e subjuga o povo a uma opressão terrível, levando-os a trabalharem de forma pesada, tirando deles direitos, liberdades, tornando-os escravos em uma terra que posteriormente eles foram acolhidos. E aqui claramente a gente percebe algumas consequências da ausência de líderes. Quais consequências da ausência de líderes o texto pulsa para nós? Primeiro, um crescimento desordenado. Como assim? É bom crescermos, sim ou não? Sim, maravilhoso. Mas a questão é suficiente sermos grandes, sim ou não? Não. Precisamos crescer de forma ordenada. E falando sobre nação, nós temos um grande problema enquanto brasileiros. Porque se a gente for olhar para a história das colonizações no mundo, a gente vai ver, por exemplo, os colonos italianos, quando chegaram no Brasil, o senso de unidade, de colaboração entre os italianos era maravilhosa, ao ponto de que prosperaram, inclusive em Santa Catarina tem várias colônias italianas. Ou os próprios alemães, quando chegaram aqui no norte de Santa Catarina, colonizaram cidades inteiras e de uma forma colaborativa se ajudavam um ao outro e prosperaram. Ou ainda, vamos falar dos judeus, esparramados pela terra toda, que com um senso colaborativo, ordenado, ainda que perseguidos, massacrados pelo nazismo, prosperam e crescem aonde estão, por causa do senso de colaboração, pertencimento, ordenação. Mas nós brasileiros, vou te contar, conhecendo imigrantes brasileiros fora do Brasil, é muito triste. Por exemplo, imigrantes brasileiros na Flórida, Estados Unidos. Sabe qual é o maior problema deles? Não são os republicanos nem os democratas. O maior problema deles são os outros imigrantes brasileiros que puxam o tapete deles porque querem prejudicá-los. É uma coisa mais comum que você possa imaginar. Por exemplo, é um imigrante delatando outro imigrante para que esse outro imigrante seja deportado, porque simplesmente ele não quer o bem do seu compatriota. Em outras palavras, instinto de vira-lata terrível, um individualismo patológico, um egoísmo, uma inveja exacerbada. E nós somos assim, não apenas enquanto nação, mas somos assim também enquanto igreja. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que até 2032 os protestantes no Brasil serão maioria? O que significa na prática? Que se houvesse liderança e ordenação, a gente poderia, como igreja, colocar o Brasil numa rota de prosperidade, numa rota de luta contra a corrupção, luta contra a criminalidade jamais vista. Mas com todo respeito, eu sou muito incrédulo a isso. Sabe por quê? A gente não tem paz nem dentro da própria igreja. É um irmão invejando o outro, é um irmão ciumento com o outro, é um falando mal do outro, é fofoca aqui, acolá. Como a gente vai batalhar por algo comum que fale para além de nós? Existem igrejas que existem para falar mal de outras igrejas, denominações que tiram seu tempo de púlpito para denegrir, ofender, diminuir outras denominações. Isso evidencia o problema da falta de liderança, uma desordem total. Uma coisa que eu constatei, e eu não sei se você vai concordar comigo, mas que nós cristãos somos
infinitamente mais severos, agressivos, violentos com os nossos irmãos na fé, do que com aqueles que não professam a nossa fé. Sim ou não? E deixa eu lhe falar, isso está muito errado, porque a palavra de Deus diz que nós devemos fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Tínhamos que ter um senso de unidade muito maior, mas não temos por quê? Não temos porque existe um vácuo de liderança, e esse vácuo de liderança tem sido ocupado em grande medida por pessoas extremamente violentas, odiosas, agressivas, que colocam um contra o outro ao invés de se darem as mãos e colaborarem pelo bem comum. A falta de liderança gera um crescimento desordenado. Na semana retrasada eu tive a oportunidade de assistir o jogo do Real Madrid contra o Borussia Dortmund, e foi incrível, maravilhoso. O Vini Júnior, hat-trick, marcando 3 gols, foi incrível. E no estádio do Santiago Bernabéu, no corredor onde entram os jogadores, tem todas as glórias do clube estampados no corredor. As taças, os números de títulos, só de Champions League, 15 títulos, de campeonatos mundiais, 8 campeonatos mundiais. Mas antes de entrar no gramado, depois de todos os títulos, tem uma frase estampada. E a frase estampada nesse corredor onde os jogadores entram em campo, sabe qual é? Ninguém é mais forte do que todos nós juntos. A gente está falando do time onde jogou Beckham, estamos falando do time onde jogou Cristiano Ronaldo, estamos falando do grande Real Madrid. Ninguém é mais forte do que todos nós juntos. A falta de líderes gera crescimento desordenado, e era o que estava acontecendo no Egito. Dando um spoiler da semana que vem, mas semana que vem a gente aprofunda nesse assunto. Moisés é levantado para libertar o povo, então ele tenta libertá-lo com suas próprias mãos, e o que acontece é que o seu próprio povo se volta contra ele. Que loucura, não é? Mas tipo assim, não somos irmãos? A gente não está junto na mesma missão? Crescimento desordenado. Segundo, falta de consciência da sua força. Você já assistiu filmes de segregação racial, escravatura? Já assisti vários. Gosto de estudar esse tema. Por exemplo, Mordomo da Casa Branca, já assistiu? Ou Emancipation, do Will Smith, está na Apple TV, já assistiu? Green Book, está no Netflix, também um filme maravilhoso sobre segregação. Quando eu assisto esses filmes sobre segregação, escravidão, uma coisa que eu sempre fico me questionando, sabe qual é? Normalmente em campos de algodão, 200 escravos trabalhando, 10 capatazes armados, e eu sempre fico pensando, por que não se juntam, dão uma coça nesses 10 e resolve o assunto? Talvez algumas pessoas vão falar, mas eles têm uma arma de fogo. Mas vamos lá, gente, morrem uns 10, mas sobrevive 190. Por que não fazem isso? Não fazem isso porque a escravidão primeiro está na mente. Ainda que nós sejamos um grande povo, nós não sabemos a força que temos, e por esse motivo você continua levando teu filho à escola, ele volta da escola falando linguagem neutra, e você tem que engolir isso como se fosse normal e comum, mesmo vivendo em uma nação onde existe 80% de cristãos. Israel, a essa altura do campeonato, estima-se que já era mais de 1 milhão de pessoas. Meu irmão, morre uns 100 mil, mas 900 mil sobrevivem a uma guerra contra o Egito. Mas por que eles não fizeram nada? Porque no vácuo de liderança, na ausência de liderança, o povo perde consciência da sua força, e por isso é subjugado
e oprimido por poderosos que não estão nem aí para o povo de Deus. Você já parou para pensar o quanto o entretenimento é dominado pelas trevas? Por quê? Por quê? Porque a cultura, ela é dominada por coisas pesadas, pornográficas, e a gente tem que consumir isso como se fosse cultura. Um povo sem liderança tem falta de consciência da sua força. E o que isso resulta? Terceiro ponto: opressão, subjugamento. E até então, o que eu quero que você perceba é que o modo que Deus usa para fazer grandes coisas no mundo é levantando homens e mulheres em nome dEle, para fazerem as obras dEle. Ah, pastor, mas a obra é de Deus. É de Deus, mas Deus levanta Paulo, Deus levanta Spurgeon, Deus levanta Pedro, Deus levanta homens e mulheres que cumprem o seu chamado, e em nome de Deus fazem a obra de Deus. Agora, como nós resolvemos essa crise? No fato de sermos um grande povo, mas não termos muitos líderes, ou não termos grandes líderes. E a resposta para isso é curiosa em alguns sentidos. A primeira resposta que eu queria dar antes de continuar no texto é: nós precisamos aprender a submeter-se às autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida. Filho, seu pai é sua autoridade, a sua mãe é sua autoridade, empregado, seu patrão é sua autoridade, liderado, seus líderes são a sua autoridade. Devemos abandonar essa dialética marxista, aonde coloca líderes contra liderados numa ideia de que um é contra o outro. Não, nós estamos juntos nisso. Quantos aqui são membros dessa igreja? Nós estamos juntos nisso. Nós somos povo de Deus igual, cada um com as suas funções e ministérios diferentes, mas nós estamos juntos nisso. Precisamos abandonar essa postura que o povo de Israel estava tendo nessa altura do campeonato, de desconfiança e de incredulidade em relação àqueles a quem Deus levantava. E por fim o texto continua dizendo no verso número 15, olha só o que o texto diz: o faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias Sifra e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. A pergunta que o texto sugere é o quê? Por que os meninos eram mortos e as meninas não? Porque dentro do contexto histórico, cultural, os meninos poderiam se tornar líderes do povo, enquanto as meninas, por causa do contexto cultural histórico, não poderiam. Mas elas trabalham como os meninos, então matem os meninos e deixem as meninas nascerem para que elas trabalhem nos campos, trabalhem nas fábricas de tijolos, e dessa forma perpetuem a escravidão no Egito. Em outras palavras, o que Faraó estava fazendo era matando líderes no ventre. É isso que ele estava fazendo. Em outras palavras, o que Faraó queria fazer era matar Moisés. Ele só não sabia quem era Moisés. O que Herodes queria fazer na matança de crianças era matar Jesus. Ele só não sabia quem era Jesus. E por isso é melhor matar todos os meninos. Mate todas as crianças. Porque se levantarem-se líderes no meio deles, eles não vão mais submeter à escravidão imposta. No verso 17 o texto continua dizendo: mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer a ordem do rei, assim deixaram os meninos viver. Glória a Deus pelas parteiras. Mulheres
que compreenderam que, ainda que fosse legal matar crianças naquele contexto, era imoral e desagradava a Deus, e por isso desobedeceram essa ordem imoral. E Deus, por sua vez, as honrou e as retribuiu. O rei do Egito, no verso 18, mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras a Faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que nem conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras, e os israelitas continuaram a multiplicar-se, tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então, o Faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Presta atenção. O povo cresce, se multiplica, é uma grande nação. Os líderes morrem. Porque os líderes morrem, quem ocupa esse vácuo é Faraó com toda a sua perversidade. A opressão e o subjugamento cresce. E Faraó, temendo uma possível mudança e transformação de cenário, ele manda matar todos os meninos para que novos líderes não surjam. E aqui por fim eu quero pontuar isso. Primeiro, líderes são alvo a todo momento. A todo momento. Deixa eu falar uma coisa para você. Há 18 anos atrás eu disse sim ao meu chamado. E fazem 18 anos que eu não tenho um dia de paz. Um dia. Um mísero dia. Que eu posso chegar no fim do dia e falar: hoje foi só um bom dia. Porque líderes são alvo a todo momento. Isso obviamente demonstra a astúcia de Satanás, porque Satanás bem sabe que se fere o pastor, as ovelhas se dissipam. Talvez você, por exemplo, empregado de uma empresa, milite contra o seu patrão. Deixa eu lhe falar uma coisa: se teu patrão for à falência, você vai ao desemprego, e talvez você nem perceba isso. Fira o empresário, que você fere toda a cadeia daquele empresário. Fira um pai de família, que você fere toda a família. Fira um líder de grupo pequeno, que você fere todo o grupo pequeno. Ah, pastor, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. É verdade, mas que você atrapalhou. O que eu quero dizer é que líderes precisam ficar atentos, tanto contra os seus próprios pecados, contra também a todo tipo de ameaça que se levanta contra os líderes. Existem matadores de líderes profissionais. E talvez você ache que isso é só falácia. Mas eu não sei se você sabe, conforme números levantados pela CEPAL, no Brasil, 70% de pastores sofreram ou sofrem de depressão. 70%. A gente não está falando sobre a cada 2, 1, está falando sobre a cada 2, 1,5. Só no último ano, no Brasil, 20 pastores cometeram suicídio. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, a Timóteo, que quando a ofensa é contra um líder, ela deve ser acompanhada de provas e testemunhas. Por conta do quê? Porque líderes são alvo fácil de todo tipo de ataque. E todo tipo de ataque injusto e inimaginável que você possa pensar. Eu tenho 35 anos de vida de igreja. O que eu já cansei de ver pastores mortos antes de se tornarem pastores é incontável. O que eu já cansei de ver
pessoas chamadas ao ministério, desistindo do chamado antes de entrarem no ministério, é incontável. Talvez porque foram fracos, talvez devesse aprender essa lição como Moisés aprendeu, talvez. Mas é uma coisa que nós não podemos desconsiderar, é que você que lidera, tanto na igreja quanto no mundo corporativo, na sua casa, você é alvo a todo momento para ser destituído, derrubado, ferido na sua liderança. Segundo, e talvez mais grave ainda, futuros líderes são mortos antes mesmo de serem gerados. E aqui eu quero contar um relato da minha vida. Eu sou filho de pastor, 35 anos vivendo na igreja, e como filho de pastor, sabe qual é a última coisa que eu queria ser na minha vida? Pastor. Podia ser gari, podia ser coletor de canavial, podia ser alguém que trabalhasse no forno de um navio, alguma coisa do tipo, mas pastor, não. Antes mesmo de entender que fui chamado ao ministério, eu já havia desistido do ministério. Porque, com todo respeito, eu olhava para a vida do meu pai e falava: isso aí não é para mim não. Miserável. Quantas vezes eu vi meu pai em depressão dentro de casa? Quantas injustiças, quanta crueldade eu vi o meu pai sofrendo dentro da minha casa. É verdade que existem maus líderes, é verdade, eu conheço vários. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, existem tantas más ovelhas, que são incontáveis. Gente perversa, gente invejosa, ciumenta, gente violenta, cruel. E por esse motivo, antes mesmo de eu dizer sim para o meu chamado, eu não queria, de jeito nenhum. Mas há 18 anos atrás, Deus me colocou contra a parede. E algumas pessoas acreditam que o chamado pastoral é uma coisa tipo muito feliz, e acho que para grande parte é, mas para mim foi o pior dia da minha vida. O dia que eu entendi que Deus estava me separando para esse ministério, foi um luto antes de morrer qualquer pessoa querida perto de mim, porque eu não queria viver o chamado. O que eu estou relatando é quantos pastores, plantadores, missionários são mortos ainda no ventre antes de serem gerados por Faraó, por causa da maldade e da crueldade de Faraó e em grande medida do povo de Deus. Diante disso, o que eu quero dizer é que nós somos um grande povo, mas nós precisamos de grandes líderes. E a grande questão que eu estou levantando aqui é que nós precisamos parar de matar os profetas. Sabe, esses dias eu me peguei pensando nisso. Eu estou com 35 anos, vou fazer 36, ou seja, está ali para 40. E 40 é uma idade bem reflexiva. Não é para os quarentões aí? É tipo assim, 40 anos, meu. Com 40 anos, você já para de pensar na sua vida, você começa a pensar em que os seus netos vão viver. E uma coisa que eu tenho pensado e refletido muito é: será que como igreja, como pais, como irmãos na fé, nós temos promovido, treinado, encorajado a uma nova geração de líderes, que quando nós passarmos, vão assumir a liderança, e fazer o trabalho que nós fomos chamados para fazer também? Será que você não está matando um pastor dentro da sua casa? Será que você não está matando um pai, uma mãe dentro da sua casa, quando você diz a ele que ele não vai dar em nada ou algo do tipo?
Será que você não está matando uma empresária quando você olha para ela e diz: esse negócio não vai dar certo? O grande convite nessa primeira mensagem do tema liderança extraordinária é: gente, nós precisamos de líderes. E se precisamos de líderes, nós precisamos aprender a treinar, capacitar, preparar e encorajar, proteger líderes para que eles surjam. Por exemplo, no meio político, é óbvio que existem muitas diferenças entre os evangélicos no meio da política. Mas vamos combinar uma coisa? Eu tenho mais proximidade com quem professa a mesma fé que a minha, do que com quem não professa a mesma fé que a minha. E por que tanta militância contra o povo de Deus, ao invés de juntarmos forças para lutar contra aquilo que está errado? O que o texto de Êxodo capítulo 1 nos mostra é um grande povo, uma grande nação, que não tem agora grandes líderes, e por isso estava subjugado por Faraó. E a grande questão ao fim de Êxodo 1 é: quem Deus irá levantar? Semana que vem a gente conversa sobre isso, amém? Mas, para encerrarmos essa mensagem, e eu me submeter à ordem que eu recebi aqui, eu quero orar pelos líderes que estão aqui no nosso meio. Se você exerce liderança em algum sentido, seja na tua empresa, seja na igreja, seja na tua casa, eu quero lhe convidar a ficar em pé no seu lugar. E quero dizer a você que a liderança que você exerce é um dom, é um chamado. E como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 13, se o seu dom é de liderança, que exerça com responsabilidade. Você, de alguma maneira, foi posto por Deus nessa posição em que você está, para representar a autoridade de Deus, seja no mercado de trabalho, seja na igreja, ou seja na sua casa. E que você faça isso com muito temor ao Senhor. Deixa eu orar por sua vida. Senhor, nós reconhecemos a nossa incapacidade, as nossas limitações, a nossa pecaminosidade e por vezes a nossa carnalidade. Mas também, ó Pai, nós declaramos que nós te amamos e queremos honrar a Ti com aquilo que o Senhor nos confiou. Por isso, Espírito Santo de Deus, capacita-nos enquanto líderes, para liderarmos nossos filhos, para liderarmos as suas ovelhas, para liderarmos os empregados, para liderarmos as equipes, com temor e responsabilidade. Faça-nos líderes fortes, gente à prova de tentações, gente à prova da maldade dos outros, gente à prova de todo tipo de mal que se levanta. Que o Senhor possa fortalecer a cada um de nós e desenvolver a nossa liderança para a glória do Teu nome, Jesus. Nos colocamos diante de Ti dessa forma, em nome de Jesus, amém. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você, eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.